E aí, senhoras e senhores, estamos aqui de novo para falar de bola de ouro, porque se tá rolando um debate, se tá rolando controvérsia, arruaça na internet, a gente aproveita para entrar nela também, mas lembrando que a gente está aqui para falar dos absurdos da bola de ouro e eu não quero dizer de quem levou o prêmio, para as pessoas já não começarem a fechar o vídeo ou me xingar. Tô falando de alguns outros absurdos que a gente nem tá debatendo muito nesse sentido ainda na internet, mas aproveitando para passar a minha lista, no caso com essas correções que eu fiz e, claro, com todo o glamour que a bola de ouro pode contar, como vocês observam, aqui está a lista oficial, né? Mas vamos sem mais delongas começar, porque como são 30 nomes, a gente dá uma analisada melhor no top 10, nos 30 últimos, do 10º ao 30º, a gente dá só o básico, dá aquela pincelada, né? Começando a lista com o Kjaer, 30º, ele ficou em 18º na lista. Acho que muito entrou, inclusive, pelo que aconteceu na Dinamarca, a situação com o Eriksen. Acho que 30º fica aqui porque Kjaer, uma temporada até sem títulos no Milan, tá legal pra ele. 29º, Luka Modric, que ficou em 30º na lista oficial, sobe uma posição, temporada também nada muito fora do comum com o Real, apesar de ter chegado na semi da Champions e tal, mas acho que fica legal com todo os que disputam com o Modric, né? Já tava me enrolando. Azpilicueta, 28º, sobe uma posição, ficou em 29º, capitão do Chelsea, campeão da Champions. Tá legal pro Azpilicueta ficar aqui. 27º, Nicolo Barella, que ficou coincidentemente na 27ª posição na lista oficial e pelo visto tá justo, né? Concordo com a lista. 26º, Gerard Moreno, jogador do Villarreal, fez uma temporada muito boa com o Villarreal, trouxe o primeiro título da história do clube, a Euroleague conquistada com o Gerard Moreno, inclusive sendo artilheiro do time, participando muito. Ele ficou em 28º, na nossa lista ele fica em 26º. Phil Foden na 25ª colocação, mesma posição que ele foi na lista, muito bem no City, cada vez crescendo mais, tem mais futuro ainda e vai ocupar posições bem mais à frente nos próximos anos, mas por enquanto 25º. Na 24ª colocação, Giorgio Chiellini, esse que inclusive ficou em 13º e aqui ele cai simplesmente 11 posições. Chiellini entrou muito por conta da Euro, temporada difícil na Juventus, de reformulação, e pela Euro dele acredito que nessa posição tá legal, teve jogadores mais importantes na Itália do que o Chiellini. Na 23ª colocação, Lautaro Martinez, esse caiu uma posição de 22º para 23º. 22º, Mahrez, de 20º para 22º, Mahrez cai duas posições. Tem até duas partidas interessantes do Mahrez, né, que ele decide contra o Paris Saint-Germain na semifinal da Champions, os gols são dele, mas no geral acho que não passa muito disso, ele passa muito de um rodízio no elenco do Guardiola, né. 21º, companheiro de time, Sterling, cai 6 posições, foi em 15º, aqui ele fica em 21º, muito pela Euro também, que foi o ápice da temporada do Sterling, mas no City muitas vezes reserva, acho que tá justo aqui para ele. 20º, Pedri, o garoto Pedri, que ficou em 24º na eleição oficial, mas aqui ele sobe algumas posições, o Pedri ficando com a 20ª colocação, acho que fica legal para ele, o cara mostrou muito futebol e jogou mais do que qualquer um no número de jogos, mas sempre com nível muito bom, sempre sendo importante tanto na Espanha quanto no Barcelona. 19º, Luis Suárez, caiu duas posições, mas o Suárez que tem uma campanha que ele foi artilheiro do Atlético de Madrid e campeão da La Liga no Atlético de Madrid, que não se esperava que fosse tudo isso no início da temporada, mas mostrou muita eficiência, muito por conta dos gols decisivos de Luis Suárez. 18º, Bonucci, caindo de 14º para 18º, o Bonucci, peça importante do título da Euro pela seleção italiana, mas no geral também naquela confusão que foi a Juventus. 17º, Neymar, e aí o brasileiro cai em uma posição, o Neymar teve uma temporada muito picotada por lesões, ele vem sofrendo com isso há alguns anos, essa última temporada não foi diferente, e acho que fica justo para ele aqui a 17ª colocação, com a sua frente em 16º, Bruno Fernandes, esse um dos injustiçados. Ficou em 21º, acho que o Bruno Fernandes jogou bem mais para estar posições à frente, como eu coloco ele aqui, na 16ª, peça muito importante no United, que conseguiu um vice-campeonato de Premier League, e o Bruno Fernandes sendo o jogador mais importante disparado daquele United, que muito por conta dele conseguiu fazer o que fez na última temporada. 15º, Donnarumma. Donnarumma caindo 10 posições, não, caindo 5 posições, ficou em 10º na lista da France Football, mas no geral vai muito pela Euro também. Foi uma temporada legal no Milan, mas que termina sem um grande título. Ele sendo um goleiro importante, obviamente, salvando o Milan em muitos momentos, fez um excelente número de defesa, mas no geral muito a Euro contou dele, campeão e tal, sendo super importante. E eu acredito que pela Euro
a gente dá para colocar ele em 15º, com o Malte vindo em 14º, esse subindo 4 posições. O Malte ficou em 19º na lista oficial, aqui ele fica em 14º. Peça muito interessante do Chelsea, que foi campeão da Champions. O Malte sempre muito participativo no time do Tuchel, sendo muito funcional, tanto do lado esquerdo como partindo para dentro. Acho que vale a pena colocar ele aqui em 14º. À frente dele, Kevin De Bruyne, 13º, esse que ficou no top 10 em 8º, mas o De Bruyne que teve uma lesão grave na última temporada, não conseguiu levar a Bélgica ao tão esperado título. No City foi vice-campeão da Champions, mas no geral, alguns momentos na temporada, até o Gundogan foi mais importante que ele, então acho que tá legal pro De Bruyne 13º, 12º Salah, e aí já vai começar a polêmica. O Salah ficou em 7º, tá fazendo um início de temporada absurdo na 21-22, e lembrando, esse prêmio conta 20 e 21, o Salah 21-22, por enquanto está sendo o bola de ouro. Mas no geral, contra a temporada passada, que o Liverpool teve dificuldade, o Salah foi o melhor do time, mas não fez o suficiente, por exemplo, para um título. O Liverpool teve dificuldade para se classificar para a Champions na Premier, foi se classificar já no final da competição, bateu longe de ser campeão na Champions, então acho justo para ele ficar em 12º, com a frente dele Rúben Dias, 11º, e esse um salto absurdo. De 26º na lista da France Football, na minha, ele fica em 11º, simplesmente o melhor zagueiro da Premier, que foi considerado o melhor jogador da Premier. Ele ganhou esse prêmio de melhor jogador da Premier, peça que mudou o City completamente. O City precisava ajeitar a defesa e o Rúben Dias chegou e tomou conta da posição, sendo peça fundamental de um time que foi campeão da Premier League com sobras e bateu vice da Champions League. 10º, Kanté. E aí a gente começa a falar um pouquinho mais, né? Apesar de o vídeo já ter um tempo considerável. Kanté caindo 5 posições, ele ficou em 5º na France Football, aqui fica em 10º, vai muito da fase matemática espetacular do Kanté. Na Champions League ele voou. Se ganhasse a Nations League, que ficou nas oitavas com a França, subiria mais de posição. O Kanté apresentou um nível muito bom, teve uma lesão ali no meio da temporada e tal, que atrapalhou um pouco ele. O nível que ele apresentou nos jogos de matemática da Champions talvez tenha sido o melhor Kanté da vida dele, mas no geral acaba sendo um recorte menor, de muita importância, mas que em comparação a outros adversários ele fica em 10º. 9º, Romelu Lukaku. O Lukaku, que salvo engano, ele ficou em 8º, né? Na lista, eu acabei não anotando. Vocês percebem o erro do apresentador aqui no momento. 57 jogos de Lukaku, 42 gols, 12 assistências, ou seja, 56 participações. Um número muito grande, que inclusive tá brigando ali nos top, né? O Lukaku sendo campeão com a Inter, que não era campeão há muito tempo, mas acaba caindo um pouco de posição, porque na Champions ele acaba sendo eliminado na fase de grupos, salvo engano. Então isso atrapalha muito a visão final, mas tirou a Inter da fila, tirou o domínio da Juventus na Itália, foi o artilheiro do time, vice-artilheiro da Série A, ficando atrás do Cristiano Ronaldo. Temporada absurda do Lukaku, tanto em gols como em assistências, muito participativo na Inter de Milão. 8º, Cristiano Ronaldo, e o Cristiano caindo 2 posições. Para quem já vai me chamar de penaldete ou coisa do tipo, desses argumentos super válidos, diga-se de passagem, válidos, o Cristiano cai de 6º para 8º aqui na minha lista, porque 55 jogos, 44 gols, 6 assistências, mas no geral uma temporada conturbada com a Juventus, não conseguiu um título com Portugal, teve alguns recordes históricos quebrados, mas uma temporada, em comparação aos outros, vale a 8ª posição para o Cristiano. E à frente dele, simplesmente Harry Kane, 64 jogos, 39 gols, 19 assistências, mas o Kane que sobe da 23ª para a 7ª na nossa lista, um dos maiores absurdos, ele tá tão baixo nessa lista. O Kane foi simplesmente maior artilheiro da Premier e maior assistente, ele uniu os 2 prêmios nele somente, e isso na Premier League, que é a competição mais difícil de clubes, o campeonato mais difícil de clubes no planeta, né? O cara ser maior artilheiro e maior assistente, não ganhar, ficar em 23º, longe de ganhar qualquer coisa, acho um absurdo. Aqui ele fica em 7º, seguindo com Haaland na 6ª colocação. E a gente tem um Haaland com 48 jogos, 47 gols e 13 assistências. Artilheiro da Champions League, peça fundamental do Dortmund, mais importante de longe. 6º lugar para ele, ele ficou em 11º, absurdo, um dos maiores, ele não está no top 10. E aqui ele vai conquistar essa vaguinha, ficando em 6º. 5º, seguindo com Kylian Mbappé. 60 jogos, 48 gols, 16 assistências, ou seja, 62 participações. Ficou em 9º na lista da France Football, que eu não concordo, coloco o Mbappé em 5º com tranquilidade.
e no geral uma temporadaça do Mbappé, mas que fica marcado por não conquistar a liguinha com o Paris Saint-Germain, o que é um fracasso muito grande, e na Nations foi eliminado com a França, ele perdendo o último pênalti, então impacta muito, mas os números deles são absurdos, sem dúvida alguma. Seguindo para a quarta colocação, nós temos Jorginho, e aí um nome meio controverso, podemos dizer, mas que no geral tem como grande trunfo os troféus conquistados. O Jorginho conquista a Euro com a seleção da Itália e a Champions League com o time do Chelsea. E isso é muito grande, isso é muito impactante, é muito difícil de fazer. E o Jorginho, por mais que não seja protagonista em um dos dois, ele é muito importante sim para o funcionamento dos dois. O Chelsea ele começa mal lá na chegada dele ao time inglês, mas depois o Jorginho se torna um dos pilares do meio de campo. O Jorginho é totalmente titular no time do Thomas Tuchel e fez boas atuações sob o comando do alemão. Ele foi sim importante para o título do Chelsea, tanto defensivamente quanto ofensivamente, marcado principalmente pelas cobranças de pênalti decisivas que ele teve ao longo da temporada. Além disso, também tem o mesmo nível de importância na Itália. Ele pode não ser o cara, o craque do time, o camisa 10, o que chama a responsabilidade, o protagonista nos gols, no número de assistências, mas a função dele não cobra isso. Se a gente compara números analisando as funções de cada um em campo, por exemplo, quando compara Lewandowski e Messi, o número de chances criadas ser favorável ao Messi pela posição que ele ocupa em campo, o Jorginho também tem uma função muito mais recuada. Ele é, por muitas vezes, o primeiro homem, mas faz a função com muita excelência, e por isso coloco ele na quarta colocação, pelo nível de importância que ele tem tanto na Itália quanto no Chelsea, e tendo ganhado os dois campeonatos mais importantes da temporada. Seguindo com a terceira posição, Karim Benzema, e aí eu coloco o francês por ter feito 52 jogos, 36 gols, 9 assistências, não conquistou nenhum título, nenhuma artilharia, e isso pesa bastante contra ele, mas fez uma temporada muito grande e sendo finalmente, né, após muitas temporadas de Real Madrid, ele sendo a grande estrela, digamos, do elenco em nível de desempenho, o protagonista, aí sim sendo finalmente o Karim Benzema, chamando a responsabilidade, sendo o artilheiro do Real Madrid na temporada, tendo gols e assistências em bom número, sendo construtor e finalizador no time do Real Madrid. Acho justo para ele a terceira posição, e tendo também um título na seleção francesa, a Nations League, ele voltando à seleção. O Benzema passou anos afastado do time principal francês por conta lá da questão dele com o Valbuena e tal, mas voltando bem, conquistando o título, batendo longe na Eurocopa, caindo para a Suíça nos pênaltis, mas fazendo também boas atuações na seleção francesa, com gols e com participações em gols também, o Karim Benzema. Seguindo para o segundo lugar, e aí vem a grande polêmica, eu já falei que deixaria o Messi em segundo lugar em outro vídeo aqui no canal. Se vocês quiserem a análise mais detalhada do porquê, aconselho ver o vídeo que eu já lancei aqui, né, mas anteriormente. Só que no geral coloco o Messi na segunda, 56 jogos, 41 gols, 17 assistências, são 58 participações em gols, é um número muito grande, expressivo, mas eu vou muito por conta da análise dos números. Acho importante, além dos números, ir analisá-los. E aí você tem o Messi, que não participou em grandes atuações na temporada, ninguém pode negar isso. O Messi não faz gols em Real Madrid, Atlético, na La Liga, e isso impactou bastante a terceira colocação no Campeonato Espanhol. Vence a Copa do Rei e a Copa América. A Copa do Rei acho um título inexpressivo para esse tipo de premiação. A Copa América também seria inexpressivo para a maioria dos jogadores. Inclusive seria pro Messi se não tivesse todo o peso da Argentina não ganhar há mais de 20 anos um título. E não ganha mais de 20 anos por conta, por exemplo, de finais que a Argentina com o próprio Messi chegou e o próprio Messi desperdiçou pênaltis, por exemplo, em final de Copa América contra o Chile. E por isso a Argentina vivia esse jejum, por conta disso também. Só que, no geral, ganhou a premiação da France Football. Não seria o caso para mim. Acho que não é um absurdo, por conta da certa semelhança em números e até superioridade do Messi em alguns números. Não é um absurdo. Mas eu acredito que o Lewandowski merecia mais do que o Messi. E colocaria ele na primeira colocação, como coloco aqui na minha lista. São 53 jogos, 64 gols e 10 assistências. O cara tem 74 participações em gols em 53 jogos. Isso é um absurdo. Ele chegou a ter um número de 60 minutos para participar
do gol. A cada 60 minutos ele participou de um gol na temporada. Ele vence a Bundesliga e o Mundial de Clubes. A Bundesliga é um título inexpressivo. Não é. O Bayern domina a Bundesliga por competência. O Bayern, a Bundesliga, perdão, é um campeonato onde se joga sim um bom futebol. A prova disso é só assistir. E para além disso, o último campeão antes do Bayern foi o Dortmund de Lewandowski. Numa temporada que o Lewandowski levou o Dortmund ao campeonato alemão e a final da Champions League, numa semifinal que ele fez 4 gols contra o Real Madrid. Ou seja, é coincidência ter tido o Lewandowski como o grande protagonista antes do domínio do Bayern? Não é. E muito do domínio do Bayern passa por conta do Lewandowski também. Assim como foi nessa temporada. Simplesmente, o Bayern vence a Bundesliga com o Lewandowski quebrando o recorde individual de gols. Numa única edição de campeonato alemão, ele fez 41 gols. Quebrou o recorde do Gerd Müller e eu acho que ele é credenciado mais do que qualquer um para vencer essa bola de ouro, para ter vencido. Infelizmente não venceu, mas no geral essa é a minha lista. Tá aí para quem quiser discordar ou concordar. No geral eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Se você não gostou, dá dislike, não tem problema algum. Mas deixa aí sua opinião com argumentos, por favor. Não vem com essa de quem tem mais tem 7 ou chora mais, porque eu argumentei. Se você não tem argumentos, acho que não fica muito bom para você tentar defender o contrário sem falar pelo menos algo concreto, né? No geral, valeu, tamo junto e compartilhem. Compartilhem pra gente causar mais discórdia na internet. Vai.